Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir as notícias que foram destaque nesta semana no Brasil e no mundo. O ministro Celso Sabino afirmou que o turismo vai ajudar na retomada econômica do Rio Grande do Sul. Ele falou que o governo federal tem uma campanha para a reconstrução local, melhorando inclusive a infraestrutura. Com a recuperação das áreas afetadas pelas enchentes no estado, o governo espera que o turismo seja retomado, com a volta do transporte aéreo e a construção de um novo aeroporto próximo a Gramado. O ministro do Turismo acredita que o Rio Grande do Sul vai sair em breve da crise causada por esses eventos climáticos no Rio Grande do Sul e destacou que o turismo no estado vai ganhar mais força com mais 3 aeroportos funcionando, novos ou ampliados. Para Celso Sabino, a atividade turística tem condições de ajudar a economia do estado na retomada. E nós, especialmente no turismo, estamos muito esperançosos e dedicados em fazer com que essa atividade econômica seja a locomotiva que vai puxar a retomada do desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul. O ministro Celso Sabino disse que o governo lançou uma campanha para que os turistas não deixem de visitar o estado. Essa campanha faz parte dos esforços do governo federal para fazer com que o turismo seja a locomotiva da retomada do desenvolvimento econômico no estado. Nós estamos com uma campanha chamada Não Cancele, reagende a sua visita ao Rio Grande do Sul, para que os brasileiros, os estrangeiros que adquiriram pacotes turísticos, hotéis, pousadas, passagens aéreas, não desistam de empreender esse turismo, conhecer essa região, mas sim reagende para um próximo momento. Milhares de imigrantes nos Estados Unidos devem, enfim, realizar o sonho de ser um cidadão americano. Isso porque o presidente Joe Biden anunciou um pacote de reformas que vai permitir a legalização de imigração. A medida autoriza a concessão de green cards a centenas de milhares de cônjuges de americanos e a expedição de vistos de trabalho para graduados em universidades do país. Hoje estou anunciando uma solução de bom senso para agilizar o processo de obtenção de status legal para imigrantes casados com cidadãos americanos que moram aqui e moram aqui há muito tempo. Para aquelas esposas ou maridos e seus filhos que viveram nos Estados Unidos por uma década ou mais, mas não estão documentados. Esta ação permitirá que eles entrem com o processo para obter status legal nos Estados Unidos. Permitirá que eles trabalhem enquanto permanecem com suas famílias nos Estados Unidos. Com as mudanças, as crianças também poderão obter o sonhado documento sem precisar sair do país para solicitá-lo. O governo estima que cerca de 500 mil migrantes, além de cerca de 50 mil enteados de cidadãos americanos, serão elegíveis para as novas regras. Aqueles que receberiam o sinal verde terão 3 anos para solicitar residência permanente, período em que poderão permanecer nos Estados Unidos e optar por uma permissão de trabalho por até 3 anos. Uma vez alcançada a residência permanente, o beneficiário pode solicitar a cidadania. Em meio à sua campanha de reeleição contra Donald Trump, Biden tenta se equilibrar diante das críticas de republicanos e de parte dos americanos que, segundo pesquisas, querem uma linha dura contra a migração. O Brasil se destaca na corrida pela energia limpa, única forma de frear a emissão a gases do efeito estufa. O país está à frente do Reino Unido, China e dos Estados Unidos, que estão entre os maiores poluidores do mundo. O Brasil está entre os países mais bem posicionados para fazer a transição energética, à frente mesmo de nações desenvolvidas. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, o país está na 12ª posição, à frente do Reino Unido, da China e dos Estados Unidos, que estão entre os maiores poluentes do mundo. O uso amplo de energia hidrelétrica e de biocombustíveis contribui para o bom desempenho do Brasil no ranking. Além disso, outro destaque é a usina fotovoltaica flutuante, na represa Billings, em São Paulo, uma planta flutuante de energia solar. Conta com 10.500 painéis fotovoltaicos. O Índice de Transição Energética avalia 120 países, com notas de 0 a 100. A média global foi de 56 pontos, e o Brasil registrou pontuação de quase 66 pontos neste ano. A Suécia, que aparece em primeiro lugar no ranking, marcou 78 pontos. Os quesitos avaliados consideram os fatores sustentabilidade e segurança energética e o cenário político-econômico, capital humano e a inovação.
O documento menciona a participação brasileira na busca da sustentabilidade e justiça social em setores da indústria pesada. O Ministério da Saúde reajustou o benefício para pessoas que sofrem de transtornos mentais. O valor passou de R$ 500 para R$ 755, um aumento de 51%. A ideia do auxílio é encorajar a realocação social e o bem-estar dessas pessoas. Para ter direito, o paciente deverá ter ficado por, no mínimo, 2 anos em internação psiquiátrica. O auxílio faz parte do programa de volta para casa, que existe desde 2003. E a perspectiva dos economistas é de que a cotação do dólar não deverá dar muito alívio ao bolso do brasileiro. Mesmo quem não faz investimentos sente o peso da moeda no bolso quando vai às compras. Esse aumento do dólar frente ao real é consequência que boa parte dos produtos consumidos no Brasil são importados e sofrem com a variação da moeda americana. Só no primeiro semestre deste ano, o dólar já registra uma valorização de 10% em relação ao real, depois de ultrapassar a barreira dos R$ 5,40 na última semana. Os preços de todos os produtos importados tendem a subir junto a essa alta, como é o caso de itens de tecnologia e saúde, por exemplo, que dependem de insumos internacionais, além de combustíveis e alguns alimentos, como milho e trigo, que representam uma base importante da alimentação no país. Problemas na safra brasileira também têm puxado o preço dos alimentos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em maio, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, avançou 0,46% e impactou principalmente o grupo de alimentação e bebidas, que subiram 0,62%. O destaque nas altas são para os tubérculos, raízes e legumes, em especial para a batata, que aumentou mais de 20% em um mês. Outros alimentos muito comuns na mesa dos brasileiros também ficaram mais caros em maio. Segundo o IBGE, a cebola teve alta de 7,94%, o leite de mais de 5% e o café moído de 3,42%. De acordo com especialistas, é difícil que o consumidor consiga se proteger contra a inflação, mas algumas estratégias podem ser adotadas para tentar desviar dos preços mais altos. Uma delas é priorizar as compras realizadas em supermercados de atacado no lugar de mercados menores, de bairros. Esse tipo de estabelecimento pode ter uma quantidade maior de produtos, conseguem praticar preços menores e até repassar a inflação com menos intensidade ao consumidor final. Outra sugestão é estocar para 1 ou 2 meses produtos não perecíveis, como arroz e feijão, de modo a não sentir o avanço dos preços mês a mês. Ainda segundo os especialistas, é essencial escolher o dia certo para realizar as compras, pois a tendência é que os preços sejam maiores no começo do mês, quando as pessoas recebem o salário. O cigarro foi responsável por um gasto de 150 bilhões de reais no sistema de saúde brasileiro em 2022. Nessa conta entram os custos de todos os pacientes que tiveram problemas por causa do tabagismo. O tabagismo causa quase 50 diferentes doenças incapacitantes e fatais. Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo causa quase 50 diferentes doenças incapacitantes e fatais. Esse malefício também gera um expressivo gasto econômico. Em 2022, o Brasil gastou 150 bilhões e 300 milhões de reais com despesas médicas em perda de produtividade provocadas pelas consequências do uso do tabaco. O valor corresponde a 1,55% do Produto Interno Bruto do país, o PIB. Por outro lado, no mesmo ano, a arrecadação de impostos federais com a indústria do tabaco não chegou a 9 bilhões. Os dados são da pesquisa Carga da Doença e Econômica atribuível ao tabagismo no Brasil. A análise teve duração de 2 anos. Segundo a secretária executiva da CONIC, Vera Luísa da Costa e Silva, os resultados mostram que a indústria do tabaco provoca muito mais perdas do que ganhos financeiros para o país. Segundo a publicação, a maior parte dos gastos relacionados ao tabagismo foi diretamente destinada à assistência médica, que totaliza um investimento de 67,2 bilhões para o Sistema Único de Saúde.
De acordo com a análise, os custos foram especialmente para cuidados com doenças respiratórias, cardíacas e acidente vascular cerebral, responsáveis por 65% de todo o valor destinado aos atendimentos. Dentre os investimentos voltados ao tratamento de câncer, o de esôfago, boca e faringe registraram os maiores valores aplicados. Por ano, 603 mil mortes anuais no mundo são atribuíveis ao tabagismo passivo, isto é, a exposição à fumaça do tabaco. Dessas, 168 mil são de crianças. E veja a seguir, casos de dengue e síndrome respiratória aguda grave nos hospitais privados de São Paulo diminuem. E ainda, temporada dos ipês deixa as cidades mais coloridas e bonitas. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou a proposta que prevê o retorno do município e do estado na placa Mercosul. O projeto de lei segue agora para análise pela Câmara dos Deputados. Caso a medida seja aprovada, a placa Mercosul trará de volta a inscrição da cidade e do estado na placa de identificação do veículo. Até então, essa informação estava presente somente na placa cinza. Com a mudança, essas descrições foram removidas da atual chapa, sob a alegação de corte de custos. Introduzida inicialmente no Rio de Janeiro, em setembro de 2018, a placa Mercosul passou a ser adotada em todo o território nacional 2 anos depois. Segundo o texto da proposta, a remoção dos dados acabou prejudicando a identificação geográfica dos veículos, trazendo consequências negativas para quem trabalha na fiscalização do trânsito. Além do retorno do Estado e do município, uma emenda determina a inclusão da ilustração da bandeira do Estado, voltando ao formato antigo antes de ser adotado o projeto da placa Mercosul. Conforme explica o projeto de lei, a volta da inscrição da cidade e do estado nas placas entraria em vigor somente após 1 ano de sua publicação. As mudanças aconteceriam apenas para emplacamentos após essa data. Sendo assim, carros já emplacados seguiriam como estão, sem precisar trocar por novas chapas. O governo de Santa Catarina lançou um pacote de investimentos na região serrana para aproveitar a chegada do inverno e as férias de meio de ano nos locais mais frios do estado. Vamos saber mais com a nossa repórter de Criciúma, Michele Veiga. Com isso, as atenções se voltam para as áreas turísticas aqui de Santa Catarina, principalmente a região serrana aqui do estado, onde recebe frequentemente vários turistas para apreciar belas paisagens, comidas típicas e, é claro, o frio que o pessoal gosta bastante. De acordo com os dados da Defesa Civil de Santa Catarina, esse frio não deve ser tão intenso ao longo da estação, mas terão dias aí onde serão aproveitáveis e pode até voltar a nevar aqui no estado, que é um dos pontos altos de toda a estação. A Serra Catarinense está recebendo uma série de investimentos desde o começo do ano, de olho nesse filão, as férias de julho e também a estação mais gelada do ano. Com isso, o governo do estado lançou o pacote da estação inverno, o mesmo que faz já na estação verão, quando
quando Santa Catarina se enche de turistas. Então agora a pretensão é reforçar ainda mais o turismo na área serrana, já que aqui, nós temos a Serra do Rio do Rastro, a serra e as estradas mais sinuosas do mundo, uma das 11 mais sinuosas do mundo, inclusive aí chanceladas pela Unesco. Então, portanto, paisagens belas, comida típica e muitos atrativos estão esperando os turistas na área serrana. E o número de empresas no Brasil passou de 9 milhões em 2022. Segundo o IBGE, em média, o salário mensal foi de R$ 3.500. Essas companhias tinham cerca de 50 milhões de pessoas assalariadas. O total de pessoal ocupado era de quase 63 milhões. Já os sócios e proprietários somavam 12 milhões e meio. Segundo o levantamento, em 2022, havia 2 milhões e 900 mil empresas e outras organizações com pessoas assalariadas, o que representa 30% do total. De acordo com o Cadastro Central de Empresas, as organizações com até 9 pessoas na estrutura empresarial brasileira representavam quase 77%. Apesar de terem somente 0,6% de participação no total de empresas e outras organizações, os órgãos da administração pública absorveram 16% do pessoal ocupado total. A soma de salários e outras remunerações pagas por empresas e organizações foi de 2 trilhões e 200 milhões em 2022. Em média, o salário mensal foi de R$ 3.542. Diminuíram os casos de dengue e síndrome respiratória aguda grave nos hospitais privados de São Paulo. De acordo com o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado, 43% registraram um aumento nas internações de dengue e síndrome respiratória aguda grave em junho, em comparação aos 96% em maio. Válido lembrar que não há disponibilidade de vacinas contra a dengue na cidade paulista. O repasse de doses já foi solicitado ao Ministério da Saúde e a previsão é que o novo lote chegue até o mês de julho. Atualmente, 34% relataram outras doenças respiratórias, 15% registraram doenças crônicas, 11% viroses e também 11% doenças gastrointestinais. E um relatório da Unicef aponta que a contaminação atmosférica, tanto em ambientes internos quanto externos, mata milhões de pessoas no mundo, inclusive crianças, e já é mais letal que o tabagismo. De acordo com o estudo, a contaminação atmosférica, tanto em ambientes internos quanto externos, faz milhões de vítimas em todo o mundo e já é mais letal do que o cigarro. A pesquisa do Instituto de Efeitos para a Saúde aponta que 8 milhões de pessoas, incluindo 700 mil crianças menores de 5 anos, morreram em 2021 com problemas de saúde relacionados com a contaminação. Estes resultados se baseiam na Global Burden Disease, uma gigantesca base de dados que compila informações de mais de 200 países. Segundo o nível de mortalidade reportado pelos pesquisadores, a exposição à contaminação do ar representaria agora uma ameaça superior ao tabagismo ou à má alimentação. Na maioria dos casos, as mortes relacionadas com a contaminação do ar estão associadas à inalação de partículas finas, denominadas PM2,5, com menos de 2,5 microns de diâmetro. Sabe-se que estas partículas favorecem o aparecimento de várias patologias, como câncer de pulmão, doenças cardiovasculares ou diabetes. Os autores do relatório destacam também o papel cada vez mais letal da contaminação por ozônio, alimentada por episódios relacionados ao aquecimento global. O uso de combustíveis na cozinha, como carvão e madeira, é a principal causa de mortalidade infantil, especialmente na Ásia e na África. E chegou a temporada dos ipês, uma das árvores mais plantadas no Brasil. Com flores exuberantes, é possível encontrar a espécie em quase todas as regiões do país. Considerada flor nacional, a floração dos ipês vai até novembro, valorizando ainda mais a paisagem urbana. O colorido dos ipês chegou para deixar a paisagem ainda mais encantadora. As ruas ganham vida e é comum ver as pessoas posando para fotos ao lado das árvores.
A temporada começa pela cor roxa e rosa, depois vem o amarelo e, por último, o branco. As flores caem no decorrer de uma semana, cobrindo o chão com a sua cor. O nome ipê é originado da palavra casca dura em tupi, denominado diversas espécies do gênero Tabebuia e Rhodanthrus. Também conhecido como pau d'arco, por se tratar de uma árvore que durante muitos anos foi utilizada por indígenas para fazer arcos e flechas. O ipê amarelo é a espécie mais comum na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Sua árvore pode alcançar de 6 até 14 metros de altura. Sua floração começa a partir do final de julho e vai até setembro. Com uma coloração vibrante e chamativa, é apelidada carinhosamente por alguns como um grande pé de cuscuz. Já o ipê roxo, ou ipê sete folhas, tem propriedades medicinais e também é uma das espécies mais populares, também muito utilizado na arborização de ruas e avenidas, além de reflorestamento. Já o ipê rosa é mais comum no estado do Mato Grosso do Sul e na região sul, sendo a mais plantada do país, podendo florir mais de uma vez no ano, enquanto o ipê branco é mais comum no sudeste e centro-oeste. Com tempo de floração mais curto, podendo durar de 5 a 7 dias e costuma aparecer entre agosto e outubro. Esta espécie se adapta bem a terrenos pedregosos. Já os de cor verde são os mais raros, podendo aparecer entre julho e agosto. Também é excelente para o paisagismo em geral. E agora, antes de encerrar, vamos para um lugar bem turistado. A capital da Alemanha é palco de muita cultura, história e hoje da Eurocopa. Vamos para Berlim. Vem comigo. Berlim existe desde o século XIII. No entanto, para chegar no que conhecemos hoje, muita coisa aconteceu. Tanto é que a cidade está recheada de museus que relembrar a história da cidade, seja contando da sua formação ou de erros cometidos no passado, marcados e expostos para que não aconteçam de novo. Hoje, em junho de 2024, a Eurocopa acontece na Alemanha. E como de costume, vamos para lá então com a ajuda da tecnologia. Vem comigo, vamos sair agora do Brasil e ir diretamente para Berlim, na Alemanha. E é claro, como falamos de futebol, vamos até o Estádio Olímpico. Já podemos ver, olha só, o estádio com decorações da Eurocopa 2024. O Estádio Olímpico de Berlim foi construído para os Jogos Olímpicos de 1936. E comporta 70 mil torcedores. É um marco icônico no futebol e agora será o palco da final da Copa de Seleções Europeias, que acontece no dia 14 de julho. Com essas imagens que encerramos o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.